eu comprei um carro de R$500 mil. Isso mesmo, sabe aquela lascada no Brasil que morava em Cosme de Farias, lá em Salvador, não tinha nem direito que comer? Pois é, meu amor, eu realizei um dos meus maiores sonhos, que se eu morasse no Brasil seria impossível disso acontecer. Eu literalmente comprei o carro dos meus sonhos aqui em Portugal, depois de muito trabalho, muito esforço aqui no país, e hoje eu vou te trazer para conhecer o meu novo carro, que esse carro no Brasil, do jeito que ele tá, ele vale nada mais, nada menos do que R$500 mil. Agora me fale, meu amor, quando eu ia conseguir ter dinheiro, bufunfa, para comprar um carro que tem um preço de uma casa no Brasil, que nem o preço de uma casa, né? Porque quando eu morava no Brasil, eu nem me imaginava comprando uma casa de R$500 mil. Quem dirá um carro? E hoje você vem conhecer comigo o meu carro aqui em Portugal. E nesse vídeo eu vou te mostrar os pós e os contras e por que eu comprei esse carro. Primeiro eu quero deixar logo de cara, comprei um Tesla e eu estava na dúvida entre ele e um Jaguar. Eu vou deixar o print aqui do Jaguar, que eu não lembro, era e alguma coisa. Também era carro elétrico. Por quê? Porque eu sou a doida que gosta de economizar. E eu percebi uma coisa, não só no Brasil, mas em Portugal. Quem paga imposto e gosta de gastar dinheiro é pobre, meu amor. Que eu percebi que quanto mais dinheiro você vai ganhando, menos imposto te cobram. Como, por exemplo, você sabia que esse carro aqui é isento de IUC? Ou seja, você pobre, pega um carrinho velho, você paga caro no IUC, paga caro no seguro, paga caro no combustível. Você compra um carro muito melhor, você é isento de IUC. No combustível, eu enchi ele ontem meio tanque e gastei €2,80 para meio tanque de eletricidade, tá? Tipo, dá para rodar uns 200 quilômetros com o carro, com o que eu botei aí de abastecimento elétrico. E sem falar do seguro, que o seguro aqui em Portugal é obrigatório. Mas, meu amor, chega a ser uma piada o seguro desse carro. Tipo, antes eu mostrei meu carro, era um 3008, né? Eu pagava 180 de seguro. Quando eu fui fazer o seguro desse carro, chega a ser uma piada de tão engraçado que é o valor. Mas vamos lá, queria começar fazendo a trend da chavezinha, né? Mas não tenho por quê? Porque ele não é chave, é cartão. E ele ainda abre no aplicativo, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra você. Mas é muito simples, que é um dos pontos que eu adorei dele. Você só encosta aqui, abre. E ó, outro detalhe que eu amei também é essa maçaneta. Vamos lá, outros pontos. Esse carro aqui é todo adicional. Como assim todo adicional? O jeito que ele tá original não é, ok? O Tesla original são bancos pretos e a cor branca. E as rodas são umas calotas assim, toda por uma preta. Esse carro aqui eu demorei 2 meses pra conseguir ele, 1 mês pra achar e 1 mês pra chegar, porque ele veio de longe. Se não me falha a memória, veio lá da Bélgica. Porque eu queria, com as rodinhas assim, tá? Isso aqui são rodas 19, são rodas de liga leve já, mas são rodas 19. E com essa jante aqui, porque a jante dele eu acho feia, a original, que é um bagulho preto. Vermelha com adicional, porque a cor dele de fábrica é branca. Então vermelho é uma cor que você paga mais, é adicional. E o principal que é, ó, vem cá ver essa lindeza aqui. Bancos brancos. Foi um dos pontos que eu fiz questão, né? Que eu queria o carro com os bancos brancos e com teto panorâmico. Vem ver por dentro, que eu acho que é mais fácil de você entender o que é que eu tô falando. Outro ponto também que eu gostei, não sei se você reparou, os vidros. Eu achei sensacional. Mas vamos lá, vamos entrar. Vamos conhecer um pouquinho do meu Tesla. Isso aqui é o Tesla Ranger. Como vocês podem ver, né? Tá dando pra ver aí esse tetão. Teto de ponta a ponta, tá? Tá dando pra ver um, mas são vai dois, até, né? São dois, ele é de ponta a ponta. É de ponta a ponta, como você pode ver, vai de um lado a outro. Outro ponto, tem controles. E esses controles aqui não é só controle de volante, ele é o controle do que você programar aqui na tela. E tem esses compartimentos aqui, tá? Que eu adorei. Tem esse compartimento aqui que dá pra guardar umas coisinhas, já guardei. Aqui tem minha toalha, minhas coisas de academia. E aqui eu vou botar os meus elétricos, né? Aqui tem um carregador tradicional, que é para você conectar esses assim, porque esses aqui assim de carro tradicional eu tenho para visita, ok? Porque se você não é visita, se você, por exemplo, tem um iPhone, você consegue carregar por aqui. Tem esse carregamento aqui, que é um carregamento de contato. Então, por exemplo, quem tem iPhone, eu e o Eric tem iPhone, é só contactar, só conectar aqui, ó, e pronto, ele já tá carregando, ó, já tá 98%, que o do Eric já tá carregado, mas é só colocar aqui, então tipo, você consegue dirigir tranquilamente e tem dois, um para um pro outro, para carregar. Tem esses portas-copos, aqui tem outro compartimento e além desse outro compartimento, também você consegue levantar aqui, que é um compartimento bem grande, né, que é do próprio lugar do carregador. Já vou te mostrar aqui que aqui você faz tudo do telemóvel. Isso aqui é um cofre, sim. Eu vou te mostrar agora. Deixa eu ver como é que abre, ó. Me dê um coisa.
onde você pode botar documentos, etc, e fechar. É um cofre porque você pode abrir ou pelo telemóvel ou aqui pela aplicação, mas se você ativar, por exemplo, o carro tem um modo escrito que é o modo valet. Se você ativar ele, é tipo como se fosse um modo de limitação de roubo. Você só pode acelerar até 110 km, ele não passa disso, e o cofre ele fica trancado, a pessoa não tem como abrir o cofre, tá? Nem com muita reza, ele não abre de jeito nenhum. Então, por isso que é literalmente um cofre. Agora vem cá que eu vou te mostrar a melhor parte das funcionalidades por dentro. E aqui você tem todo o controle do carro. Literalmente aqui que você controla tudo, é um computador, ok? Aqui tem os controles, como eu mostrei, ali você abre o porta-luva, ali você abre o porta-luva, tá vendo? E fecha o porta-luva. Aqui tem o modo sentinela, que é o modo que eu adoro. Por quê? O modo sentinela, ele filma, né? Você deixa ele ligado, ele filma tudo que tá ao redor. Porque aqui o Tesla, se não me falha a memória, tem 5 câmeras. Eu vou mostrar pra vocês esse detalhezinho, mas enfim, vamos lá. E tem vários, tudo você consegue ver aqui, tá? Você consegue o modo dinâmico, o carregamento, a última vez que ele foi carregado, piloto, aqui é o piloto automático. Ele tem cruise control e piloto automático. O que significa isso? O cruise control e o piloto automático. O cruise control, ele vai numa reta com controle de velocidade. Por exemplo, você programa que é para ele ir a 120. Ele vai naquela reta, né, a 120 por hora até aparecer um carro. Quando aparece um carro na frente, ele freia automaticamente, ok? E vai na velocidade do carro da frente. Se você quiser ultrapassar, aí desliga, mas depois ele liga novamente. E também é o piloto automático. O que é que acontece? Tem duas demarcações assim de faixa, uma do lado do outro. Ele segue ali naquela faixa eternamente, sem precisar você acelerar, frear, pegar no volante, nada. Ele vai por conta dele mesmo. Então, ele tem um cruise control e também o piloto automático. Aqui você consegue controlar tudo. As fechaduras, tá? Aqui ele tá conectado no meu celular. Você consegue controlar as luzes. O banco, ele tem aquecimento. Isso aqui, ó, é aquecimento do banco. Você fica com a bundinha quentinha, meu patrão. Vou desligar porque realmente fica com a bundinha bem quentinha. Então aqui você consegue controlar basicamente tudo no carro. A assistência dele é feita completamente remota, como se fosse um computador. É muito legal. Ah, deu problema não sei aonde. Você liga pra assistência e eles consertam lá por computador à distância e pronto, tá feito, tá consertado. Inclusive eu já usei ele, tá? Enfim, é a assistência dele. Aqui também tem a navegação, né, que é o GPS, que a gente não precisa conectar o celular. Enfim, o Wi-Fi, Bluetooth, áudios, etc. A gente vem para essa parte aqui, ó, que é as partes adicionais, vamos assim dizer, né? Você consegue colocar Amazon Music, YouTube, Apple Music, tem karaokê, isso é muito legal. Bluetooth, tem Netflix também, navegador e aqui você consegue botar usar e etc, né? Mas tem outra forma também de colocar que é através desses dois pontinhos aqui, que você escolhe a temperatura que você quer e pronto, ele deixa o carro nessa temperatura. Inclusive, você consegue controlar pela aplicação. Se tiver um dia frio e você quiser que o carro fique aquecendo, você liga, tipo, lá na academia, foi o que eu fiz, tá? Você liga lá na academia, tipo, agora a gente tá com 14 graus. Você liga lá na academia, ele aquece o carro, o meu tá já programado pra 21 graus no meu lado e 20 do Eric, porque ele é mais friento e eu gosto mais de coisinha quente, né? E aí quando você entra no carro, o carro já tá muito quentinho. Eu achei isso espetacular. E sobre a câmera, deixa eu mostrar pra vocês. E aqui são as câmeras, tá vendo isso aqui? Você lembra que eu falei que é o modo sentinela? Então, como é que funciona o módulo sentinela? Toda pessoa que passa do lado e vira o rosto, ele automaticamente identifica e ele começa a filmar. Sim, fica gravado no carro. Ou seja, é um carro super seguro. Sendo que eu tenho acesso à localização dele em tempo real, com internet ou sem, no meu celular, no aplicativo da Tesla. Ou seja, eu quis esse carro justamente por isso. Esse foi um dos motivos de eu não ter comprado um Jaguar e sim um Tesla. Essa questão da segurança dele, tipo, ser um iPhone, né, dos carros. Por exemplo, um iPhone é impossível de roubar. Você só serve ali pra peças e olha lá. E o Tesla também, porque se uma pessoa roubar um Tesla, desculpa, é burro. Primeiro, tá tudo filmado, fica aqui gravado, eu tenho acesso no meu celular. E segundo, eu tenho uma localização em tempo real. Ou seja, você consegue recuperar o carro em 2 minutos. Porque é só você pegar a polícia GNR e lá você sabe exatamente pra onde o carro tá indo, você acompanha em tempo real a localização do carro. Já vou até mostrar o aplicativo pra vocês. Vai lá, Eric, dá um tchauzinho. O Eric vai agora lá fora, dá um tchauzinho. Olha ele passando aí, dá um tchauzinho, Eric. Ele filma tudo. Olha ali passando. Ei, minha amiga, ele filma todos os lados. Ele filma atrás, do lado, da frente. E o ponto que eu falei, eu acho até isso um perigo, gente. Olha aqui, ele tem YouTube, Netflix, Twitch, enfim, você consegue conectar sua Netflix e assistir no filme. Isso é um perigo perigoso. Só que tem várias coisas legais que você consegue fazer nesse carro. Tem carro, você consegue atender seu telefone, tem um calendário para você ter acesso, inclusive aqui eu não vou clicar porque tem a minha agenda pessoal que eu deixo no meu celular, tem rádio, tem um karaokê, vamos, ó, tem vários joguinhos, inclusive,
tá? Você consegue escolher aqui, vamos lá, vou mostrar pra você o karaokê. Aliás, eu não vou mostrar não, senão não vai dar direitos autorais. Mas literalmente vai aparecendo as letras aqui e você vai cantando, tá? E você pode escolher com a música ou sem a música. E não para por aí, tá? Aqui tem, como eu falei, tem muitas coisas pra você. Cinema pra você assistir e tal, navegador. Tem joguinhos, ó que legal. Você consegue jogar literalmente. Você não tem noção. Aí você vou botar um jogador, mas você pode botar até 2, tá? Vou escolher a menininha, continua. Aí ele já aparece o meu carro. Escolhe essa praia aqui, começa, ele demora um pouquinho pra começar esse abençoado. Pronto, vamos lá. Aí sabe como é que você dirige? Aqui, imagine, gente. Ó. Ó. Ah! Eu sou muito ruim nisso, cara! Meu Deus do céu! Eu sou muito ruim nisso. Mas já dá pra você sentir, né? É muito legal, cara. Você dirige com o volante. Meu Deus, eu sou péssima. Mas enfim, já dá pra você ter uma noção mais ou menos. Pega as estrelinhas pelo menos, Camila. Pra você ter uma noção mais ou menos de como funciona. Fora isso, tem outros joguinhos também, tá? Tem bastante jogo que você consegue jogar aqui no carro. Tem muita coisa pra você fazer. Outra coisa que eu gosto também dele, cadê? É brinquedinhos. Tem esse modo aqui, que ele é o modo aconchegue. Aí o carro começa a esquentar. Ele liga essa lareira e o carro começa a aquecer sozinho também. Achei super legal isso. Sobre o clima aqui que eu falei pra vocês. Não sei se dá pra ver o espelho ali, ó. O espelho... Aqui, o espelho embaçando um pouquinho. Enfim, tem outras coisas também, tá? Que tem aqui no carro. Muita coisa ainda tô conhecendo. Enfim, e aqui é a parte da climatização. Ele tá desligado agora, porque senão fica gastando bateria. Mas, por exemplo, você escolhe exatamente onde você quer que saia o ar, né? Você escolhe a velocidade que você quer o ar. Se você quer 20 graus, 21 graus, enfim. Né? Se é ar-condicionado, eu gosto de botar no automático. Se é ar-condicionado, se é automático, e ele começa a sair desses cantinhos aqui do carro, que eu acho super legal. E sempre que você quiser diminuir, quer desligar, só vem aqui e desligar. Mas basicamente tudo que você faz é aqui no controle do carro, né? Aqui também mostra, também você consegue todos os controles do carro, mas também você consegue fazer pelo celular. Pontos positivos, muitos, mais do que negativos, tá? Primeiro ponto positivo, localização, é um carro extremamente tecnológico. Quando eu quis comprar um carro, eu queria dar gama de luxo, né? Que os carros são classificados por gamas específicas, tem carros populares, enfim, eu queria a de luxo. A de luxo, se não me falha a memória, é BMW, Porsche e Tesla e Jaguar. BMW, Porsche, Tesla e Jaguar são os únicos carros da categoria de luxo. Pra você ter noção, nem Audi entra nessa categoria. E o Tesla tem uma categoria específica, que é luxo tecnológico. Então, só que assim, eu trabalho com a internet, eu trabalho com a tecnologia. Então, quanto mais tecnológico eu tivesse um carro, melhor. Não somente confortável, que ele é super confortável, que nem uma Porsche, uma BMW, etc. Só que ele também é tecnológico. E foi o que me convenceu. Essa localização, essa tecnologia de eu conseguir controlar ele pelo celular, de eu ter ele muito palpável às minhas mãos, de eu ter a segurança, por exemplo, ele tem seguro de tudo. Mas mesmo assim, se tiver algum imprevisto, eu também consigo me assegurar pelas minhas mãos, porque eu tenho um controle 100% do carro no meu telemóvel, né? Na verdade, é a minha conta Tesla. Então, por exemplo, meu telemóvel estava dentro do carro. A pessoa sumiu com o carro, cheguei no lugar, o carro não estava lá e meu telemóvel foi junto. Eu entro no notebook com minha conta Tesla. Eu sei qual é o meu login, eu sei qual é a minha senha. Em qualquer notebook, qualquer computador, tudo que eu mostrei aqui que vocês tiveram acesso no celular, vai ter lá no notebook. Inclusive a localização, inclusive as filmagens. Então, assim, é um dos pontos positivos que eu adorei demais e que foi o que me fez ter o veículo. Ponto negativo. Manutenção é muito difícil, tá? É um carro que não dá pra qualquer um ter. Você que ganha, por exemplo, 1.200 euros é um carro complicado pra você ter. Se você for trabalhador, na verdade, tipo CLT de prestar ponto em empresa. É um carro complicado de ter, a não ser que você trabalhe numa empresa grande. Por quê? Pra abastecer ele, você vai precisar média de 40 minutos a 1 hora pra você abastecer. Você não abastece todo dia, a não ser que você ande 400 quilômetros todos os dias, né? Porque ele tem autonomia aí de até quase 500 quilômetros no meu, no caso. Mas o abastecer dele dura 40 minutos a 1 hora. Então, assim, não é que nem bomba de combustível, que você só põe lá e já foi. Outro ponto dele, você só consegue fazer manutenção na Tesla ou em autorizadas da Tesla. Você não consegue qualquer mecânico de rua e fazer manutenção. Isso é um adendo. Por exemplo, na minha localidade, uma autorizada da Tesla mais próxima é em Porto e uma oficina da Tesla mesmo só mais próxima é em Vigo, tá? Então, por exemplo, se tiver algum problema muito grave no carro, sei lá, precisar trocar a bateria, eu tenho que ir na Tesla. Ou seja, meu carro tem que ir pra Vigo e Madrid. Ou seja, não é um carro que dá pra qualquer um ter. Preço
pessoa precisa ter essa qualidade de vida, esse conforto de que, por exemplo, se tirar um carro 2, 3 dias, você consegue sobreviver. Por isso que eu falo, se você for CLT, se você bater ponto para patrão, é complicado você ter um carro desse. Não só pelo combustível, mas pela questão de, se precisar fazer uma manutenção, você tem condição de ir para Porto? Eu tenho, entendeu? Eu faço meus horários, eu consigo remanejar meus horários. Eu consigo, por exemplo, ai meu Deus, é um problema, eu tenho que levar ele lá na autorizada da Porto. Eu consigo pegar uma horinha de estrada e ir lá na autorizada da Porto fazer qualquer besteirinha nele, né? A mesma coisa, eu consigo ir para Vigo e levar ele, enfim, né? Além do meu seguro ter carro reserva, meu seguro cobre a União Europeia inteira, então tipo, eu consigo deixar ele em Vigo, já pegar um carro reserva, voltar, depois levar o carro reserva e pegar ele de volta. Então, tipo, eu tenho esse conforto. Por isso que eu falo que não é para qualquer um nesse sentido, por conta dessas dificuldadezinhas referente à manutenção, à distância e abastecimento dele. Mas se você tiver um estilo de vida de liberdade, que é o estilo de vida que eu tenho, cara, essa daqui, sinceramente, é a melhor opção. Pelo menos ao meu ver, com tudo que eu acabei de mostrar pra você. É isso, agora eu vou fechar aqui, né? Que eu saí abrindo o carro todo, inclusive na frente também, o triângulo, as coisas. Porque o carro, gente, basicamente é bateria e motor. É super elétrico, como se fosse um telemóvel, um computador, um software em formato de carro. Acho muito legal isso por parte dele, né? Mas é basicamente isso. Queria mostrar pra vocês essa nova conquista. E não só uma nova conquista, mas mostrar também o quanto é acessível, porque eu saí de uma realidade completamente complicada no Brasil. Quem me acompanha desde o início sabe que eu não tinha dinheiro guardado no Brasil. Eu saí do Brasil com o dinheiro de todos os meus móveis que vendi, com o dinheiro do carro que eu tinha no Brasil. Ainda peguei empréstimo do banco pra vir, porque eu não tinha dinheiro guardado. Então, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu não conhecia ninguém também. Então, eu tive que começar no quarto. E como eu tenho muito aquele pensamento de crescimento, porque assim, ó, na minha mentalidade, não é porque você é um pobre lascado, que era o que eu era, que eu tenho tipo assim, eu só mereço o mínimo, só mereço o chorume, entendeu? Não, eu sempre pensei, todos nós estamos aqui nessa terra pra viver e usufruir o que há de melhor nessa terra. Então, se existe a oportunidade de eu ter um carro desse, e eu não tenho condição hoje, eu vou trabalhar, eu vou ver o que eu preciso fazer, se precisar estudar mais, estudarei mais, entendeu? Tanto que eu comprei vários cursos nesse meio do caminho, eu tenho 5 anos aqui em Portugal. Quando eu cheguei, como eu falei, eu não conhecia ninguém, eu fui pra dentro de uma cozinha de ajudante de cozinha, sendo que eu já tinha experiência no Brasil como cozinheira, mas eu sabia que era um passo para trás, né, para dar 10 para frente. Então, assim, eu comecei aqui como ajudante de cozinha, depois fui para cozinheira. No meu primeiro ano foi muito complicado, porque eu ganhava 665 euros, que era o salário mínimo do país, sendo que a maior parte do meu dinheiro ia para um lugar de um quarto. Só que assim, eu sempre não tinha esperança, mas tinha, porque sempre no meu horário de almoço, em vez de eu tipo estar passeando no shopping, porque eu trabalhava na praça de alimentação do shopping, eu sentava, papel, caneta, calculadora, internet do celular, e procurava meios do que fazer pra sair daquela vida. Sempre, todos os meus horários de almoço. Eu não tinha um tostão no bolso, mas eu falava, eu vou precisar disso pra abrir empresa, pra fazer isso, e licença disso, que custa isso, botava tudo na ponta do lápis. Aí depois, final, dá valor X. Eu falava, caraca, eu não tenho 100 euros na conta, deu valor X. Não, mas eu vou dar um jeito, eu vou trabalhar, qualquer oportunidade, qualquer porta que abrir, eu vou aproveitar, e foi isso que eu fiz, né? Então, fui melhorando minha vida, fui crescendo, trabalhei na cozinha, em restaurantes, em bares, fui pra restaurantes que pagavam mais, depois fui pro serviço público, trabalhei no hospital público também como cozinheira, sempre que tinha oportunidade de subir como chefe, como cozinheira responsável, eu aproveitava essa oportunidade pela responsabilidade, pelo currículo que ia colocar ali, né, na minha profissão. Então, aquilo ali no currículo ia influenciar muito de eu ganhar mais. Depois disso também, né, eu comecei a trabalhar para mim mesma, prestando consultoria, porque uma realidade é, aqui em Portugal é uma terra de muita oportunidade, mas se você trabalhar para os outros, você sempre vai receber aquele teto, aquele limite. Você nunca vai poder ir além. Foi até um dos pontos que eu pensei, nossa, se eu continuar trabalhando assim, por mais que eu ganhe 1.500 euros, 1.200 euros, que era o que eu tava ganhando na época, que era um valor razoavelmente bom, eu pensava, mas é o que eu quero? Tá, é um valor bom. Mas, por exemplo, eu quero comprar minha casa própria. Eu quero comprar, ainda tinha uma meta de comprar antes dos 30 até os 30. Eu vou conseguir ter o dinheiro da entrada? Para comprar uma casa, eu preciso de pelo menos 10% da entrada. Aí eu pensava, se eu comprar uma casa de 100 mil, eu vou ter pelo menos 10 mil mais os documentos, ou seja, 12 mil euros para comprar uma casa? Ganhando esse valor, não. Ou sim, eu posso conseguir, mas daqui a 30 anos trabalhando. Daqui a 30 anos eu não quero. Eu quero isso para mais breve possível. Eu quero isso quando ainda tenho saúde para aproveitar. Porque na minha mente, não adianta eu ter algo quando eu já tô com 60, 70 anos e o corpo tá fraco. A gente tem que aproveitar a vida enquanto a gente tem energia e saúde para aproveitar a vida. Enfim, foi aí uma vitória. Inclusive, é um dos pontos que eu fico aqui refletindo, que a vida que eu tenho hoje aqui, que Portugal me proporcionou e que eu me proporcionei também, através de muito trabalho, é
é uma vida que eu nunca imaginei, nem nos meus melhores e maiores sonhos, morando em Salvador, quando eu morava lá em Cosme de Farias, naquela comunidade que era muito complicado sair de lá, mas depois de muito trabalho, muita luta, muito estudo, paguei o preço pra sair e eu consegui. Tipo, muitas vezes eu nem acredito, cara. Por isso que eu faço vídeo pra vocês. Tipo, eu tenho minha casa própria, um apartamento de 200 metros quadrados. Agora eu tenho um carro que eu nunca teria no Brasil, que é um carro que no Brasil custa R$500 mil. A minha casa no Brasil, eu acho que tranquilamente valeria uns 4, 5 milhões de reais minha casa, pela localização, pela estrutura. Enfim, eu penso porque a casa da minha sogra vale R$1,5 milhão mais ou menos. E a casa da minha sogra tem mais ou menos uns 50, 60, 70 metros quadrados no máximo. Uma casa pequena. Minha casa, tipo, é 3 vezes o tamanho da casa da minha sogra. Ela é muito maior. Minha casa tem 200 metros quadrados. A localização também é muito melhor. Porque fica no centro de uma cidade que não tem violência, que não tem nada. Então, acho que minha casa, na estrutura que ela é hoje, eu acho que ela valeria uns 3, 4 milhões no Brasil. E agora um carro de R$500 mil. Tem um robô de limpeza, tem uma Dyson. Cara, eu vi uma Dyson no Brasil, é um absurdo. Então, tipo, tem Dyson, tem um iPhone, tem um iPad, tem robô de limpeza, um robô que eu ligo, ele limpa. Então, assim, fora as outras coisas, tem uma geladeira que sai água da porta. E eu fico muito feliz, porque é uma realidade que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu poderia ter no Brasil. Então, isso me faz pensar de o quanto eu quero ajudar a pessoa que tá do meu lado, que deve ter outras Camilas na mesma situação que eu tava no Brasil e que quer sair dessa vida, só não sabe o caminho. E por eu estar conquistando tudo isso, eu fico pensando, cara, eu queria tanto que outras pessoas sentissem também esse mesmo sentimento que eu tô sentindo agora, sabe? Que é uma coisa única. Enfim, mas é isso, eu acho que eu falei demais. Qualquer dúvida pode comentar, que assim que eu ver o seu vídeo eu respondo na mesma hora. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero te ver no próximo vídeo. Se inscreve no canal, tá? Que vai ter muita surpresa. Eu tenho muito pra te ensinar, pra você conseguir também as suas vitórias e as suas conquistas aqui no país. Beleza? Muito obrigada por me acompanhar. Eu espero te ver no próximo vídeo.